elas têm o mesmo ângulo, tá? O mesmo coeficiente angular, e também elas passam no eixo do y exatamente no mesmo ponto, tá? Então, se elas têm o mesmo ângulo e elas atravessam o eixo do y no mesmo ponto, é porque elas são paralelas e são coincidentes, uma sobre a outra, perfeito? Então, vamos colocar aqui, neste caso, nós temos retas paralelas coincidentes, tá? Show de bola, espero que tenha entendido aí, bem tranquilinho, né? Ok, vamos para um outro exemplo. Seja a reta R y igual a 2x menos 1. Obtenha a equação de uma reta S paralela à reta R que passa pelo ponto 1 e 4. Ok, vamos fazer uma mágica aqui. Vamos colocar o gráfico dessa questão aqui. Vamos lá. Prontinho. Temos aí o esboço dos gráficos, né, para a gente entender. Vamos pegar aqui novamente, pessoal, a equação da reta R. Vamos ver aqui, o coeficiente angular dela é 2, então ela é crescente, tá? Muito bem. O que vai acontecer? Nós temos que ver aqui aonde ela intercepta o eixo do y, que é no menos 1, certo? Então dá para ver aqui, ó, menos 1. E como é que eu sei onde ela intercepta o eixo do x? É só dizer que o y é 0, né? Se o y for 0, eu vou ficar com 2x menos 1, passa para o outro lado 1, passo o 2 dividindo, nós vamos ficar com x igual a 1 meio, tá? Então tá aqui, ó. Ok, já deu a perceber, então aqui o gráfico da reta R está aqui, passando no 1 meio no eixo da abscissa e no menos 1 no eixo da ordenada, tá, gente? Maravilha, isso aqui a gente chama de raiz, né? Raiz da função. Aqui, então, é o ponto onde a reta intercepta o eixo do x, beleza? Muito bem, então vamos pensar comigo aqui, uma coisa muito simples. Se a reta S é paralela à reta R, então a reta S tem que ter o mesmo coeficiente angular da reta R. No caso, o coeficiente angular da reta R é 2, então nós temos que o MS também tem que ser 2, tá? O coeficiente angular da reta S tem que ser 2 também. Se a gente sabe que essa reta S ela é paralela a R, tá? E ela passa no ponto 1 e 4, tá? Ela passa no ponto 1 e 4, aqui, ó, ok? Então a gente vai usar aqui a famosa formulinha que eu já ensinei para vocês, a formulinha do ioiô michôchô, que é a equação da reta, ok, pessoal? Então, olha aqui, nós temos o y0 do ponto que a reta passa, que é 4. O coeficiente angular da reta S é o mesmo da reta R, que é 2. X menos o x0. O x0 aqui vale 1, ok? Olha aí que facilzinho. Aplica aqui o chuveirinho, ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Passa o menos 4 para o outro lado, mais 4. Então, y é igual a 2x mais 2, tá? 2x mais 2. Então, esta é a equação da reta S. Tá? Como o exercício não especificou se quer equação geral, se quer equação reduzida, se quer paramétrica, se quer segmentária, não importa, a gente descobriu uma equação da reta aqui, tá? A equação da reta 2x mais 2, certo? Então vejam só, elas têm o mesmo coeficiente angular, perfeito, são paralelas, tá? Uma passa no eixo do y no menos 1 e a outra passa no eixo do y no 2, tá? Bonitinho. Tá bom, gente? Então, olha aí, ó, tranquilo, não tem nada difícil esse exercício aí. Belezinha? Vamos para um próximo exercício. Exercício número 7. Para que valores reais de K, ó, nós queremos K pertencente aos reais, tá? As retas R, 3x menos 2y mais 5 igual a 0 e a reta S, kx menos y mais 1 igual a 0 são concorrentes. Para quem não lembra, retas concorrentes são retas, por exemplo, RS, retas que têm um ponto em comum, elas se cruzam, tá bom? Maravilha, esse ponto P aqui é o ponto comum às duas retas. O que vai acontecer, pessoal? Quais são os valores de K para que essas retas sejam concorrentes? Bom, para começar,
vamos pegar a reta R, ok? E vamos isolar o y, tá? Para que isso? Vocês já vão entender. Isolando aqui, eu vou ter 2y igual a 3x mais 5, tá? Passa o 2 dividindo, 3x sobre 2, mais 5 sobre 2, e está pronta a equação da reta R, certo? Quem é o coeficiente angular da reta R? É 3/2, ok? Agora vamos para a reta S. A reta S, pessoal, kx menos y mais 1 igual a 0. Isolando o y, nós vamos ficar com kx mais 1. Então, pessoal, nós temos aqui que o coeficiente angular da reta S vale k, ok? O coeficiente angular da reta S vale k, que é esse carinha do lado do x aqui, tá? Quem está multiplicando o x é o coeficiente angular, beleza? Muito bem, então olha só, a única chance de a reta R e a reta S serem paralelas é k ser igual a 3/2. A gente sabe que se os coeficientes angulares são iguais, né, as retas são paralelas. Só que o exercício quer que as retas não sejam paralelas. Ou seja, se elas não são paralelas, em algum momento elas irão se cruzar, certo? Nós temos lá, por exemplo, uma reta e uma outra reta. Ok. Olhando assim, elas são paralelas, ou seja, os coeficientes angulares são iguais. Agora, se ela tiver uma mínima inclinação, em algum momento lá no infinito, a gente sabe que as retas são infinitas, em algum momento elas irão se cruzar, né? Perfeito? Então olha só, essas duas retas, por exemplo, né? Ó, se elas são infinitas, tá? Lá no infinito, lá em algum momento elas vão se cruzar, porque elas têm uma inclinação diferente entre elas, tá certo? Muito bem. Então, para nós descobrirmos o valor de k, né, o valor real de k, para que as retas R e S são concorrentes, eu tenho que dizer que k, que é o coeficiente angular da reta S, tem que ser qualquer valor diferente do coeficiente angular da reta R. Se o coeficiente de S for diferente do coeficiente de R, então elas nunca serão paralelas, portanto serão concorrentes. Perfeito? Simples assim. Fechou o pastel? Muito bem. Então agora, questãozinha 8. Essa questão 8 aqui, pessoal, ela é uma questão um pouquinho mais chatinha, tá? É uma questão que exige um pouquinho mais de cálculo, mas assim, não é nada absurdo, tá? Nada de muito difícil, é só pensar um pouquinho que ela sai.